o deputado federal Nicolas Ferreira, que esteve em Teófilo Otoni para participar da 28ª edição da Marcha para Jesus. O Nicolas aceitou conceder uma entrevista exclusiva para o programa A Voz dos Vales como deputado federal, para abordar vários temas, entre eles cenário político do nosso país, falar a respeito da legalização do aborto, descriminalização da maconha, dentre outros temas polêmicos, já que na Marcha para Jesus ele veio como pregador e não abordou nenhum tema relacionado à questão política durante o evento, conforme havia sido combinado, inclusive, com os organizadores do evento. Era um evento cristão, de fé, de oração e não um evento político. Mas, mais cedo, quando chegou a Teófilo Otoni, no hotel onde estava hospedado, ele nos recebeu para falar um pouquinho da sua visita à nossa cidade, onde teve mais de 6.000 votos e tornou-se, inclusive, o deputado majoritário aqui em Teófilo Otoni, com uma votação expressiva, sem ter feito campanha em Teófilo Otoni. Aliás, o que aconteceu em centenas de outras cidades de Minas, onde ele foi muito bem votado, teve uma votação extraordinária, se tornando o deputado mais votado da história do Brasil. Vamos acompanhar na íntegra agora essa entrevista exclusiva com o deputado federal Nicolas Ferreira. Teófilo Otoni tem hoje a satisfação de receber o deputado federal Nicolas Ferreira, que vem também como cristão, para participar de um momento importante, a 28ª Marcha para Jesus. Deputado, prazer enorme recebê-lo aqui em Teófilo Otoni. Obrigado, eu que agradeço aqui o acolhimento dessa cidade. Estive aqui no segundo turno da campanha, já estava eleito deputado federal, mas agradeço aí aos votos, tendo hoje a oportunidade de vir aqui em uma causa muito nobre, na verdade, a maiores das causas, que de fato é louvar o nome do Senhor. Venho hoje, como bem o senhor disse, como cristão, não como deputado, mas tenho, obviamente, vários amigos aqui também, na política, amigos que eu criei ao longo do tempo, como o vereador Gleno. Eu também mandar um abraço aqui também para o pastor Elcio, que está à frente aí da Marcha para Jesus. Parabéns e que realmente a gente se mantenha nisso, com os nossos princípios, os nossos valores que provêm da Bíblia. A importância de um momento como esse, de fé, de oração, de reflexão, no momento em que estamos atravessando no nosso país. A pastora Ludmila Feber, já falecida, tem uma música que ela fala o seguinte: em tempos de guerra precisamos de lutar, nunca pare de lutar. Então, eu acredito que em tempos de crise, de guerra, que os cristãos eles se aglutinam, eles têm unidade, e a gente percebe que essa luta, como por exemplo está ocorrendo agora da DPF 442, que pode liberar o aborto aqui no Brasil de crianças de até 3 meses de gestação, não pode ser uma luta meramente material. Para mim, quem quer matar uma criança dentro do ventre, seja incentivando, seja de forma direta também, de fato está cometendo um crime absurdo que provém de uma luta espiritual. Desde na Bíblia a gente vê que há um intento disso. O rei Herodes matou todas as crianças abaixo ali de 2 anos, um deles era o nosso Salvador, e também lá no templo ali de Mamon, eles também sacrificavam crianças em prol aí desse Deus pagão. Então a gente sabe que é uma luta de muito tempo e agora só mudam-se os personagens. Bom, o senhor vai ter um papel importante como cristão e também como parlamentar, porque tudo isso que está acontecendo deve passar pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, ou pelo menos deveria. Então, gostaria de saber qual vai ser o movimento que o senhor, enquanto cristão, enquanto deputado, fará para evitar que isso aconteça. Excelente. De fato, isso deveria estar passando pelo Congresso. Nós somos os detentores de fazer a legislação, e o STF atropela, usurpa aí a sua competência e, de fato, a legislando. Fizeram isso com as drogas, e agora o Senado deu uma resposta de que vai colocar uma PEC criminalizando qualquer tipo de porte de droga, seja de 60 gramas, seja de 30, qualquer tipo. E com relação ao aborto, a gente tem foi se colocado na pauta para poder votar. A gente sabe que os outros ministros podem pedir vistas do processo, espero que façam isso, os dois ali que nós temos um certo maior alinhamento, espero que façam isso, para que a população brasileira possa ir às ruas. Agora, com relação ao trabalho parlamentar,
a gente tem algumas medidas, como, por exemplo, de fato, né, a PEC, o Senado também pode apresentar isso. Tenho conversado com os senadores, reunido, inclusive, essa semana inteira para poder focar nisso. Eu sei que eu tenho outros trabalhos ali, como a CPMI, que me envolve bastante tempo também, mas tirei bastante dessa semana para estar ali conversando com eles, alinhando pautas, alinhando medidas, não posso dizê-las aqui agora, mas que a gente está fazendo no bastidores para poder impedir, caso isso de fato siga à frente ali no Supremo Tribunal Federal. Descriminalização da maconha é outro tema muito preocupante, porque um país que não está dando conta e não tem uma estrutura para cuidar dos dependentes químicos de drogas lícitas como o álcool, como é que vai fazer para controlar uma situação com liberação de maconha, por exemplo? A primeira coisa que eu falo é o seguinte, o governo que está aí disse que nada disso iria acontecer. E agora a gente está vendo que está acontecendo. Basicamente, eu me recordo que eu tive que postar um texto no meu Twitter dizendo que o Lula era pró-vida. Caso contrário, ele ia tomar uma multa de 50 mil. Foi feito aí pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora a gente vê que ele coloca 2 ministras pro aborto e agora, obviamente, através ali do seu braço, que é o judiciário, também está querendo legalizar o aborto. E as drogas da mesma forma. Eu falava no meu vídeo também, olha, quando seu filho chegar em casa com o olho vermelho de maconha, faz o L. E falou que o Lula não queria de forma nenhuma aí legalizar as drogas. E agora a gente está vendo que o judiciário, né, que inclusive tem amizades ali com o presidente Lula, simplesmente tem trabalhado em prol disso. E o que você disse é muito sério. A nossa juventude precisa o quê? De aborto? Nossa juventude precisa de droga? Nossa juventude está precisando trabalhar, está precisando estudar, está precisando ter foco nas coisas, ter saúde, ter vida e não morte, né? E principalmente de inocentes. Então, realmente, o caminho que o Brasil está trilhando é muito triste. O senhor foi um fenômeno de votação no estado de Minas Gerais. E aqui em Teoflotone não foi diferente, né? Sem ter feito campanha na cidade, o senhor teve mais de 6 mil votos, quase 7 mil votos. Isso traz, de alguma forma, um compromisso a mais com a nossa região? O que o senhor pode fazer por nós, por Teoflotone, pelo Vale do Mucuri, para retribuir essa votação expressiva? Graças a Deus, né, eu tive votos em todos os municípios de Minas Gerais, 853 municípios, em devidas, né, proporções cada um. Agradeço muito a Teoflotone, sabem que vocês podem contar comigo. E a política, né, o parlamento, né, ele é o parler, ou seja, você está ali para poder falar em primeiro momento, né, dar voz a vocês. Então saibam que Teoflotone pode sempre saber, sempre ter a certeza de enquanto eu estiver lá, eu estarei falando, e a gente não pode subestimar a fala. Quando a gente vê grandes homens, né, aí da história, você olha, por exemplo, Martin Luther King. Eu duvido alguém citar aí, talvez, uma medida política que ele fez, né, ou digamos de ofício, mas o pessoal vai lembrar das falas dele. O pessoal lembra das falas de Winston Churchill, o pessoal lembra das falas de C.S. Lewis e Chesterton. Então, a palavra tem muito poder. E quando você está ali representando as pessoas no Congresso, você está fazendo não só por Minas, mas também por todo o Brasil. Tem que acabar com isso, e as pessoas perceberam isso, e minha votação é prova disso, de que o deputado federal ele é um secretário do governo. Né? Se ele não manda emenda, ele não serve de nada. Não, peraí. Eu com certeza irei destinar a emenda aqui para a Teoflotone, até mesmo com dificuldades, porque o governo federal que faz essas emendas não irá ter facilidade com relação ao empenho dessas emendas para mim, quem é a oposição. Mas esse ano, por exemplo, eu não tenho nenhuma emenda, né? Só começa a partir aí do ano que vem. Mas, além disso, eu deixo bem claro para as pessoas, o trabalho do deputado federal ele vai além das emendas. Quantas pessoas, né, que destinam emendas e simplesmente não te representam, ou não fazem nada, ou se não colocam como se só isso fosse trabalho parlamentar. Pelo contrário, meu trabalho é fiscalizar, e isso eu tenho feito de forma aguerrida, não é à toa que eles querem tanto cortar minha cabeça. E o segundo é legislar, e podem ver ali a quantidade de projetos de lei que já protocolei, e também lá no meu Instagram tem um resumo mensal, tá? Que inclusive eu comecei isso lá na Câmara de BH, ninguém fazia, eu comecei a fazer isso, e graças a Deus outros parlamentares também começaram a fazer, porque eu sempre, obviamente, né, tenho que dar aí a minha satisfação para quem votou em mim, porque eu sou aqui prestador, né, eu sou servidor de vocês e não o contrário. Bom, para finalizar, agradecer aqui pela entrevista, pelo acolhimento à nossa equipe de jornalismo, desejar sucesso na sua caminhada política em Brasília
e aguardar que o senhor possa, de alguma forma, contribuir também aqui com a nossa região, que precisa muito de apoio, precisa muito de representatividade no Congresso Nacional, para que a gente possa conseguir, de alguma forma, melhorar também o padrão de vida dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha, que são as regiões mais empobrecidas do estado de Minas Gerais. Não são regiões pobres, são regiões de uma riqueza enorme, inclusive do seu povo, mas que foram empobrecidas ao longo de décadas, exatamente por falta de representatividade. Inclusive, eu dou um recado, né, para o pessoal do norte de Minas, que infelizmente, né, durante vários anos e anos e anos, tem aí BRs, né, sem ser asfaltadas, como por exemplo a BR-367, que tem um rio ali sobre, né, o rio Araçuaí, sobre o rio Araçuaí, que teve recentemente agora um caminhão tombado lá, a ponte, parece uma ponte assim, é algo surreal. E você percebe que essa responsabilidade tá ali, né, o DENIT, né, no federal, e tem dinheiro para tudo, tá? Tem dinheiro ali, os 400 milhões para comprar um novo avião para o Lula, o ministro da Educação corta 322 milhões da educação, a segurança pública, 708 milhões foram contingenciados que seriam para combater o crime organizado, mais 422 milhões para a saúde que também estão contingenciados, ou seja, há dinheiro para tudo, menos para poder te ajudar aí. Então, se você, né, não está tendo aí insumo no hospital, não está tendo aí rua, né, recapeada, estrada com pavimentação, saiba que o governo não está preocupado com você. Porque, de fato, a gente avisou isso lá atrás e isso está acontecendo. Então, se não está tendo representatividade aí, saiba que meu gabinete está à disposição. A gente recebe lá, viu, muitos prefeitos, muitos vereadores com várias demandas e eu estou sempre aberto para poder interceder. Inclusive, ontem intercedi para o governador Romeu Zema sobre a BR-367 e assim nós estamos fazendo. Mas cobre também do seu governador, do seu presidente, que eles, e o prefeito, né, que é o poder executivo. Eles que executam e muitas das vezes eles jogam, né, a culpa em outras pessoas, porque sabe que a culpa de fato muitas das vezes é deles. Então, obrigado aí mais uma vez aí, Teófilo Otoni, toda a região aí do Vale do Mucuri, Jequitinhonha, e saiba que independente, né, das divergências políticas, a gente está aqui para poder trabalhar em prol de todos aí. Deus abençoe, tamo junto. Tá aí, deputado Nicolas Ferreira, nessa entrevista exclusiva concedida ao programa A Voz dos Vales durante a sua visita aqui em Teófilo Otoni. À noite ele esteve lá na Marcha para Jesus. Eu gostaria até que você puxasse, por favor, Estevão, aquelas imagens que eu te mandei aí da Marcha para Jesus, somente as imagens à noite. Foi muito bonito na Praça Tiradentes, tá? Uma multidão esteve lá, uma multidão compareceu na Marcha para Jesus e foram imagens realmente muito bonitas que nós registramos lá. Isso, exatamente essas aí. Imagens muito bonitas que nós registramos lá, da participação do público, do momento de fé, de reflexão, de oração, todos em oração, sem ataque a político nenhum durante o evento, nada nesse sentido, muito pelo contrário. Aliás, esse rapaz não é à toa que ele é fenômeno de votação, ele tem um dom, tá? Ele tem um dom da palavra, ele é um cara muito centrado mesmo e sinceramente, muita gente se emocionou mesmo com a sua pregação e com a defesa que ele faz da vida. Ele toca bateria também, e a gente está mostrando aí, ó. Está mostrando agora para você que acompanha, um momento muito bonito realmente da Marcha para Jesus, uma multidão, muita gente, milhares de pessoas à noite, né, na Praça Tiradentes aqui em Teófilo Otoni. Os artistas da música gospel aqui de Teófilo Otoni, da nossa região, se apresentaram e nós tivemos lá a pregação do Nicolas Ferreira, que foi muito bonita, muito emocionante realmente, e momento marcante desse acontecimento aí da Marcha para Jesus. Eu acho o seguinte, gente, independente de coloração partidária, de quem é de esquerda, de quem é de direita, o que estava sendo debatido aí e pregado e defendido aí nessa questão é a luta que o cristão sempre teve pela vida, né? A luta pela vida, a luta contra o aborto, uma bandeira sempre defendida pelo cristão, independente de ser ele católico, de ser ele evangélico. O cristão sempre foi pró-vida, sempre foi contra esse negócio de legalização de aborto, de matar criança no ventre da mãe, por qualquer razão que seja. O cristão sabe que quem dá a vida é Deus, né? Quem dá a vida é Deus. E quem é o homem para poder desafiar o poder de Deus e definir quem é que vai morrer, quem é que vai viver, né? Então, é uma causa que é defendida por todos. Ah, mas o cara é político. Independente dele ser político, essas questões passam pelo Congresso. E aí, você tem que ter a voz de quem representa um segmento, uma religião, algo que quer que seja, no poder constituído, né? Como tem
o Nicolas Ferreira, como tem a bancada ruralista que defende os interesses do homem do campo, né, do agronegócio, como tem a bancada da saúde que defende os interesses dos trabalhadores, dos profissionais da área de saúde. Tem também a bancada cristã, né, que tem aí como um dos principais porta-vozes o Nicolas Ferreira, que é pró-vida e que tem o dom realmente da palavra, tem o dom da palavra. Eu confesso realmente que acompanhei atentamente a sua pregação na noite de sábado lá e vi muita gente, realmente, muita gente emocionada com a sua fala e com a sua fé e com aquele depoimento que ele realmente prestou na noite de sábado aqui em Teófilo Otoni, independente de coloração político-partidária. Foi um momento marcante, foi muito bonita a Marcha para Jesus, e tudo que reúne fé, reúne oração, é sempre muito bem-vinda. E eu vi uma coisa muito bonita acontecendo, porque muitos falavam, isso é um evento da direita, isso é um evento contra a esquerda. Não, pelo contrário, o pastor Demival Macedo, inclusive, fez uma oração muito, mas muito bonita pela prefeitura de Teófilo Otoni, pelo prefeito de Teófilo Otoni, pedindo a Deus pela saúde, inclusive, de todos os secretários municipais durante o evento. Então, eu acho que é isso, é oração para que as coisas deem certo, independente de lado, de ideologia. É você defender a vida, é você defender a sua cidade, é você defender os interesses da sua nação, aquilo que você acredita. Então, eu achei muito bonito o evento e espero que continue acontecendo cada vez mais com força e intensidade, com a representação do nosso povo, do povo cristão também, junto ao poder constituído.